vídeo do dia 20, né? Ainda frio pra caramba, é na noite, na madrugada do dia 19 de julho de 2017, né? E a gente está vendo aqui a situação de um cenário internacional onde o Nicolás Maduro, meio que sem propósito, até por ali, né, quando foi ameaçado por Donald Trump de um embargo comercial, citou outros países do entorno. A gente sabe que eles estão tentando fazer uma nova constituição lá na Venezuela, uma constituição que pelo menos 50% do Congresso seria já indicado por Nicolás Maduro. E os outros 50% então seria com eleição do povo. Democrático isso, muito. Bah! Essa é a nova democracia que é pregada pelo socialismo e comunismo, né? Essa é a democracia que quer implantar o PT e os seus aliados, inclusive aqui no Brasil. Democrático pra caramba, pra dedéu, né? Outra coisa não é democracia. E aí eles dizem assim, nós somos soberanos. De fato, eles são soberanos, existe uma legislação lá e aí eles estão amarrados pela legislação. Hoje, o que acontece lá na Venezuela é, se acontecer uma intervenção militar, ela é pró-Maduro. Né? Por quê? Porque quando foi, muitos anos atrás, quando os militares fizeram uma intervenção a pedido do povo lá, o que aconteceu? Foi considerada ilegal e o pessoal do Hugo Chávez tomou o poder e fuzilou, acabou com a raça dos militares que eram contrários a Hugo Chávez. E aí acabou criando o sistema bolivariano, né? Então, para que não aconteça isso aqui também no Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. Se a gente pedir errado, pode acontecer de ser considerado um golpe de Estado e ascender ao poder Lula e companhia limitada. E fazer exatamente o que está sendo feito na Venezuela, o que foi feito em Cuba, o que foi feito na Coreia do Norte, que foi feito na China. Eles nunca mais saem. E para eles aquilo ali é democracia, nova democracia. A nova democracia significa democracia socialista exclusiva, de partido único, sem alternância de poder, sem oxigenação de poder. É assim que funciona, é assim que a banda toca para eles. Bom, e aí, do nada, né, Trump pega e diz assim, olha, vocês estão abusando, estão passando dos limites, nessa assim. Aí o Nicolás Maduro ameaça o presidente do Equador, na tabelinha, e até o presidente brasileiro. Citou Michel Temer, né? Que o Michel Temer, eu não me lembro do Michel Temer ter ido para os meios de comunicação, te juro, não me lembro. Falar que ia fazer algum embargo, alguma coisa nesse sentido. Talvez o comércio exterior do Brasil tenha feito algum comentário, alguma coisa assim. Mas uma coisa eu lembro, que essa semana foi comentado nas redes sociais e nas mídias, nos meios de comunicação, que seria passado, que ia ser essa vez, a presidência do Mercosul seria da Venezuela. E vocês sabem que a Venezuela foi retirada do Mercosul. Para quem está indo à presidência do Mercosul agora? Para o Brasil. Está voltando para o Brasil. E isso deve ter irritado um pouquinho, coisa de nada, o Nicolás Maduro, que já deveria ter caído de Maduro, mas não caiu. E isso deve ter feito um motivo pelo qual ele está querendo briga com a gente. Bom, o que acontece é o seguinte, a porta de entrada do Mercosul é aqui em Porto Alegre, né? Temos
fronteiras com outros estados, outros países, né? A região sul aqui é Mercosul realmente. A Venezuela está lá para cima, né? E longe das fronteiras do Mercosul, necessariamente teria que atravessar o Brasil para poder fazer esse tipo de coisa. Geograficamente, eles não têm muito o que chiar nesse aspecto, né? Mas estão chiando, né? Estão chiando, estão incomodando, estão pentelhando, estão enchendo o saco. E aí o cara pega e dá um peitaço, né? Diz que vai fazer e acontecer, isso, aquilo. Mas na verdade a gente sabe que a coisa não funciona muito bem, né? A gente sabe que a realidade dos fatos é um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver por aí, né? Nicolás Maduro tem muita bravata, ele pediu já algumas vezes que disse assim, olha, nós vamos invadir o Brasil, né, a gente vai invadir o Brasil, nós vamos retirar os golpistas à força, isso, aquilo, e a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona, né? Então aqui, ó. Olha onde é que fica a Venezuela. A Venezuela fica aqui em cima no Brasil, tá? O Brasil aqui, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem acesso aqui à Argentina e Uruguai. No Paraná tem acesso também a Assunção, no Paraguai, né? Santa Catarina, bem pertinho, dá para cruzar um pouco na Argentina, já chega lá no Paraguai. Pelo Rio Grande do Sul também, dá para chegar, cruza um pouquinho na Argentina, já chega no Paraguai. Nós temos aqui o Mercosul. Já a Venezuela teria que passar pela Colômbia, pelo Peru, pela Bolívia para chegar na Argentina ou no Paraguai. A Bolívia a gente sabe que tem lá o Evo Morales, né, assim, aquilo, mas ele já está para esgotar o governo dele também. Então essa aproximação, o que poderia entrar aqui é a Venezuela e a Bolívia para tentar invadir o Brasil, esses dois aqui, né, e fazer aquela guerra que eles queriam fazer. Nunca serão, nunca vai rolar esse tipo de coisa. Eles não têm o poderio. A Venezuela tem aeronaves, né? Ela tem aeronaves que poderiam atingir Brasília, e as aeronaves dela são muito boas, a aeronáutica da Venezuela é muito boa. Mas os Estados Unidos se colocou à disposição de colaborar com o Brasil, e Porto Alegre já tem agora um consulado norte-americano, que tá aqui sendo construído, aqui pertinho de casa, inclusive. Tá? Então a possibilidade de uma reação dos Estados Unidos, caso o Brasil venha a ser ameaçado, porque o Brasil é estratégico como volume, né, como continente, para tomar conta olha o tamanho, a dimensão do Brasil em relação aos outros países da América do Sul, né? O segundo maior país é a Argentina, mas o Brasil e a Argentina somado agora contrários em tamanho a Venezuela e a Bolívia não são nada, né? Então eles ficaram realmente isolados nesse processo todo. E isso é o que dá para perceber que, estrategicamente, belicamente falando, os caras viajaram. Eles não têm mais poder, né? Quando saiu o PT do poder da presidência do Brasil, estrategicamente falando, acabou a geopolítica estratégica, né, da esquerda, né, nesse continente. Foi uma mudança considerável de posturas, né? E o Donald Trump então pegou e resolveu dizer, olha, vocês não podem ficar fazendo esse tipo de coisa, deem permissão para que haja alternância, oxigenação de poder aí, senão a gente vai começar a fazer embargo. O maior comerciante de petróleo nas Américas aqui é a Venezuela, né? O petróleo venezuelano, que fornece para os Estados Unidos, né? Fornece para os Estados Unidos. E o que está acontecendo é que os Estados Unidos poderia ter um impacto lá
nos Estados Unidos em matéria de aumento do petróleo lá nos Estados Unidos, aumento da gasolina lá, aumento do custo de vida lá nos Estados Unidos, por conta da falta do petróleo venezuelano, que faria falta para eles. Por incrível que pareça, o Nicolás Maduro briga, xinga, ofende os Estados Unidos, mas vende petróleo para os Estados Unidos. Hipócrita é pouco, né? Hipócrita é pouco. Ele vende petróleo para os Estados Unidos. Ele fala mal dos Estados Unidos pra caramba, ofende, diz que não, que ninguém manda lá, que isso e aquilo, mas ele vende petróleo para os Estados Unidos. Mas então, se o cara é tão ruim assim, por que tu fica comercializando com ele? Hein, Madurinho? Por que se o cara é tão ruim assim, se o Trump é tão feio assim, se o cara enche o tanto teu saco, por que tu comercializa com ele? Por que tu negocia com ele? Não faz nada. Não trabalha mais com ele. Fecha lá a torneirinha do petróleo e não vende mais nada para eles. Eu me recuso a vender para o senhor. O senhor não tem a ideologia que eu quero. Não vendo mais para o senhor. Daqui não sai mais uma gota de petróleo para o senhor. Faz isso. Tenha coragem. Já que tu tem tanta coragem de dizer que vai atacar o Brasil, vai atacar... Ah, não vende para o Brasil também. Não vende para ninguém mais. Não, o petróleo é meu. O petróleo é nosso da Venezuela. Campanha Petróleo é nosso da Venezuela. Pode tocar-lhe. Não vende para ninguém mais. Guarda no teu quintal. Quero ver como é que vai ser. Vocês não tem mais papel higiênico aí. Papel higiênico. Aí se os Estados Unidos, em vez de fazer um embargo, vocês não vão ter nem o quê? Papel higiênico já está faltando. Vocês não vão ter nada. O pouco dinheiro de propina que está entrando para aí, está vindo exatamente do desvio que vocês estão fazendo. Em vez de utilizar isso para suprir as necessidades do povo, vocês estão pegando e bolsando esses dinheiros de propina do petróleo que vocês estão roubando do povo venezuelano. E aí vocês querem agora bancar de herói. Tudo bem. Só que tá para estourar realmente alguma coisa. A gente sente no ar, tem alguma coisa no ar, né? Por que não estourou ainda, Antônio? Por que não estourou nada disso ainda? Por que o Nicolás Maduro insiste ainda em permanecer lá, com todas essas bravatas, negócio? Gente, o Donald Trump, ele está num governo instável. Instável. Ele está com problema lá com a questão da Rússia, a estabilidade dele dentro do governo dele nacional não é das melhores possíveis. Existem vários congressistas norte-americanos já falando em impeachment, né, que eu vinha falando logo no início que ele entrou no poder. Eu disse, olha, ele vai ser ameaçado de impeachment várias vezes, já estão falando em impeachment algumas vezes para ele, né? Não esqueceram a questão lá da Rússia. Agora surgiu essa semana passada a questão do filho dele falando com uma pessoa, um lobista da Rússia no período eleitoral. Essa semana também a questão dele ter ficado 1 hora conversando com o Vladimir Putin no G20, né, num jantar oferecido pela Angela Merkel. Todas as semanas, todas as relações, tudo que ele tiver de contato com Putin ou com a Rússia, eles estão colocando na mídia para levar a induzir a situação de que houve uma manipulação das eleições favorável a Trump para que ele sofra um impeachment e deste modo ou seja feito um novo pleito ou imposse a Hillary Clinton como presidente dos Estados Unidos por algum erro, alguma coisa dentro da campanha de Donald Trump. Então eles estão nessa possibilidade, estão nessa situação, né? Isso não está descartado de um todo, e eles estão fazendo isso exatamente para fragilizar o governo Trump, né? O governo Trump pode ir até o final? Pode ir até o final. Não tem possibilidade necessária agora não existe nada sólido que comprove de que realmente Donald Trump fez esse tipo de coisa. Ainda não existe
essa solidez. Mas a ideia não é nem derrubar o Donald Trump, o Michel Temer, depois eu falo sobre isso. A ideia é simplesmente derrubar a imagem de Donald Trump, e isso eles estão conseguindo. Então, eles não querem que Donald Trump faça uma reeleição, ou tenha uma gestão, tenha um governo. Então eles tentou derrubar o Obamacare, não conseguiu, está fraco, né? Está fragilizado. E agora, e vocês veem que existe até aquela questão lá da Coreia do Norte, que houve aquele lançamento daquelas bombas, aqueles negócios, os caras deram uma acalmada. A ideia é atingir ele um pouquinho aqui, atingir um pouquinho ali, atingir um pouquinho aqui. Primeiro foi a Rússia, depois foi a Coreia do Norte, depois a Europa, agora a Venezuela. Eles estão pegando pontualmente coisas que estão minando a imagem de Donald Trump gradativamente. E ele é bom de bater, porque ele responde. Ele literalmente é o Bolsonaro deles lá. Bate no Trump que ele vai te responder. E ele vai te responder exatamente do jeito que tu quer que ele responda. Que ele é previsível no comportamento dele de reação. Ele vai reagir. Aí aquilo ali, para ele não se importa muito, isso e aquilo, ele não serviu para ele para os programas de televisão, serviu para ele para as prévias do partido, serviu para ele para ganhar as eleições, mas não está servindo para ele para a presidência da República. É uma estratégia errada para a presidência da República. E ele está criando uma situação que coloca boa parte do mundo contrário não só a ele, mas também aos Estados Unidos em determinadas posturas que ele está sendo tomado. Em vez dele dedicar um projeto nacional dos Estados Unidos, ele não está focando no projeto nacional. Ele está agindo de forma internacional, como ele disse que não iria agir. E como xerife do mundo, como os Estados Unidos xerife do mundo, ele está deixando de agir exatamente como era necessário dentro da lógica dele, ou seja, de realmente agir como xerife. Ele está no caminho do meio entre a postura que ele gostaria de ter e aquela que Obama teria. Está agindo muito parecido com o que o Obama faria, né? Ele está cedendo muito à situação, ele não tomou as atitudes mais duras que deveria ter tomado já em relação à Venezuela, a Coreia do Norte, a própria China e a própria Rússia, né? Mas ele está agindo de uma forma muito polida para um republicano, tá? Mais parecendo como um democrata. Eu tinha dito, inclusive, que nada mais democrata no poder do que um republicano, né? E realmente está acontecendo isso. Na prática está acontecendo isso. Então, a instabilidade do governo de Donald Trump está favorecendo, neste momento, os seus adversários. Eles estão plantando um retorno ao poder nas próximas eleições. Não necessariamente que eles vão conseguir fazer a derrubada de Donald Trump através dessas manifestações, mas percebam, eles não estão fazendo isso tudo de uma vez só, eles estão fazendo isso para minar a imagem de Donald Trump. Então eles, eventualmente, existe uma ação lá na Coreia do Norte, aí daqui a pouco tem um problema na China, aí aparece toda semana alguma coisinha em relação à Rússia, né? Ou é com o filho do Trump, ou é com o G20, aquela história lá do G20, que ele ficou uma hora lá conversando na janta lá com o Vladimir Putin, que aí não avisou nada para ninguém. E aí a Venezuela tem a bravata de atacar. O Donald Trump é ótimo de se atacar, ele reage, ele é que nem o nosso Bolsonaro aqui. Tu ataca ele, tu sabe que ele vai reagir, ele vai te responder do jeito que tu quer. Isso foi bom para a campanha, para as prévias, para a campanha, mas não está sendo bom para o governo. E isso está sendo muito bom para os adversários. Estão fazendo exatamente o que querem fazer. Se não conseguirem caçar Donald Trump, fazer um impeachment do Donald Trump, que estão querendo a torto direito, eles vão fazer
enfraquecer o governo para que ele não tenha ou uma reeleição ou um sucessor natural. Então a proposta é esta. E aí fragiliza a administração o suficiente para que não haja uma força necessária quando houver a questão do xerife do planeta. O que acontece? Cria uma fraqueza da imagem dos Estados Unidos em relação à defesa global, né? Fragiliza neste aspecto e dificulta uma reação internacional à altura do necessário. A postura, o modelo administrativo de Donald Trump está muito mais próximo de um governo democrata do que necessariamente um governo republicano. Ele está tentando se adaptar e não está conseguindo ter nem força interna nem força externa. E a prova maior disso também é que aí entra a questão a similaridade com o governo brasileiro. O governo brasileiro, o Michel Temer também tem instabilidade com a questão agora está sendo no recesso, está tentando negociar com os democratas, o Rodrigo Maia, que está tentando fazer acordos para aumentar o DEM e a possibilidade de ficar um ano no poder, como ele é vice natural de Michel Temer, né? Então se Michel Temer for cassado, quem vai fazer o final do governo deste mandato é o DEM, e não necessariamente vai ser Rodrigo Maia, que tem alto índice de rejeição, mas um candidato à presidência pelo DEM, né, mostrando que existe uma possibilidade do DEM governar o Brasil pela direita, né, o centro-direita, que seria uma oposição ao vice da Dilma, que é o Michel Temer, né, e que tem uma certa rejeição natural pelo fato de ser vice da Dilma. Daria continuidade às reformas previdenciária e política, né, e faria assim a possibilidade de eleger um sucessor natural, né, que ou ele mesmo ou alguém representado pelo DEM. Né? De qualquer maneira, isso é positivo para o DEM. É possível que o DEM não saia sozinho também, que tenha o apoio do PMDB, um acordão de repente para salvar Michel Temer, mas sair candidatos dois para fazer uma governabilidade no próximo. Aí a cabeça de chapa seria talvez do DEM. Então existe toda essa possibilidade. E nessa brincadeira, que só vamos ter certeza disso pós recesso parlamentar, né, para ver a estabilidade e o poder de barganha de Michel Temer nesse aspecto, e do próprio DEM, né, que agora está com as cartas na mão, né, e jogando o jogo do jeito que ele quer, né. E o Michel Temer não tem agora nem a força política nacional nem internacional para poder fazer uma reação, apesar de que a presidência do Mercosul agora é do Brasil, né? Então como é que o que o Nicolás Maduro está fazendo? Ele está fazendo bravatas, isso aquilo, contra o Michel Temer, contra o Donald Trump, e é um paizinho de nada, né? A Bolívia, a Venezuela são paizinhos de nada. Por que eles têm bravata com países maiores, continentais e com muito mais força, muito mais poderio bélico, né, como os Estados Unidos e o Brasil juntos batem tranquilo na Venezuela, na Bolívia, nesses paizinhos ali? Mas por que eles estão fazendo? Por que eles fazem bravatas desse jeito? Porque eles sabem que existe uma instabilidade administrativa, né, de gerência, né, nacional, interna e internacional. A incapacidade hoje desses países de promover uma reação, até porque a própria ONU, que deveria tomar alguma atitude, está com a presidência de um líder que foi primeiro-ministro de Portugal pela esquerda, pelo socialismo. Então hoje os 8 modos de mudar o mundo na verdade são muito mais, e estão aparelhados ideologicamente, que não são mais humanistas, eles são socialistas comunistas, são projetos de conquista e manutenção do poder que dão sustentação
a estados nada democráticos, né? São os direitos dos humanos, não são mais direitos humanos, né? Para humanos direitos. Não são direitos humanos sequer, são direitos dos humanos, né? Eles têm filosofia toda voltada ao socialismo, né? Aquela nova ordem mundial, aquele negócio, então mudou. Realmente a filosofia da ONU não é mais aquela. E eles não vão atacar países socialistas. Não vão. A ONU não vai ir contrária a países socialistas. Nessa tendência, o que o Nicolás Maduro está tentando fazer é uma questão de legalização e legitimação para inverter os valores daquilo que está sendo feito lá na Venezuela. Então, se acontecer de alguém invadir a Venezuela após esse período de referendo, Nicolás Maduro vai pegar e vai dizer assim, olha aqui, ó, eles estão retirando a nossa soberania nacional. Eles estão nos retirando a nossa soberania, estão invadindo o nosso país, estão dando um golpe de Estado e atacando a nossa soberania nacional. Alegar para a ONU, para qualquer outro país do mundo, que a Venezuela que está sofrendo ataque do Brasil, dos Estados Unidos e que está sendo retirada deles a soberania nacional. Sobre essa alegação entrarão os países do BRICS, né, em favor da Venezuela. A Índia, a China, Rússia, né? O Brasil não vai ficar aliado nesse aspecto, vai ficar provavelmente do lado dos Estados Unidos, mas aí eles terão desculpa para poder invadir o Brasil também, a Venezuela e a Bolívia, né? Através de outros países, a própria Cuba, o próprio Coreia do Norte, todos esses países, a Bolívia, né, eles farão coro para colocar o mundo de um lado e o mundo de outro. É a Terceira Guerra Mundial, eles querem a partir da Venezuela. Eles estavam tentando fazer a partir do Brasil, vão tentar fazer a partir da Venezuela. Como isso está num momento onde nem o próprio Estados Unidos está tomando posição, porque o Trump está fragilizado demais nesse aspecto, nesse momento, fica até difícil pegar uma maioria do Congresso norte-americano em favor de alguma reação nesse sentido. Se a Venezuela fechar a torneirinha e não quiser dar petróleo para os Estados Unidos, essa situação, até para criar uma situação de armamentista lá, aumentar o petróleo, aumentar o custo de vida, o povo americano não vai ficar satisfeito com essa situação e vai fragilizar mais um pouco Donald Trump lá. Aqui também, a queda de Temer não está totalmente definida, essa questão. Esses problemas internos é que possibilitam que a Venezuela, neste momento, não tenha uma reação nem da ONU, nem dos Estados Unidos, nem da OTAN, nem do Brasil, nada a respeito da sua própria crise, que hoje eles não têm dinheiro nem para comprar papel higiênico, como eu falei, mas eles estão exatamente nesse cenário, que pode se agravar. E aí o pessoal diz, mas não tem como se agravar. Tem. Alguns países do continente africano estão numa situação calamitosa, onde o povo está muito próximo, né, de uma situação de um genocídio, né, de uma similaridade até com o Estado nazista. E percebam, nazista é nacional-socialismo, então o que está rolando, na verdade, ali é uma possibilidade, de, através de um processo de afamenoscracia, que é o que eu venho falando, né, governo, Estado, totalmente corrompido com o aparelhamento ideológico do Estado, onde tem o legislativo, o judiciário e o executivo corrompidos num processo de corrupção plena, num governo de corrupção plena, que independe de ideologia, né, independe eles utilizam a ideologia socialista ou comunista como argumento para isso, mas na verdade é um processo de corrupção plena. E essa diafamenoscracia faz com que haja essa gestão totalmente com inversão de valores morais, éticos, né, administrativos, técnicos, e inverte o direito, dizendo, olha, se vocês nos invadirem, vocês estão nos retirando a nossa soberania nacional. Na verdade, eles estão com um sistema totalmente corrompido,
e o povo não tem capacidade de reação diante desse quadro, porque tudo que o povo faz dentro das regras deles, eles mudam as regras na mesma hora, porque eles não querem que, nem dentro das próprias regras, eles percam, eles não querem. Mesmo no sistema deles, eles não querem perder. Então agora ele quer ter 50% já indicado por ele, e o resto dos 50% indicado pelos outros, mas como ele vai ter também gente disputando lá, ele vai ter maioria absoluta e vai tomar as decisões do jeito que ele quiser, da hora que ele quiser, porque ele sempre vai ter mais do que 50% a favor dele. E isso impossibilita qualquer reação de democracia, não existirá mais democracia na Venezuela. Essa corrupção plena, né, será implantada a partir dessa nova Constituição. Bom, diante disso, as reações do Brasil, da ONU e dos Estados Unidos e do mundo diante da Venezuela possibilitariam até uma guerra, né? E pode ser uma guerra com reflexos globais. Isso aí fragiliza o povo venezuelano, fragiliza todo o cenário dessa região aqui, né? E coloca o povo numa miserabilidade tremenda da Venezuela. As reações são demoradas por conta das fragilidades desses governos do Brasil e dos Estados Unidos neste momento, que poderiam reagir de alguma maneira. A ONU hoje está, como eu disse, aparelhada ideologicamente em favor desse processo, está corrompida, faz parte da ONU, da própria ONU hoje a diafamenoscracia, que eu estou denunciando, né, há algum tempo. E a reação dessa situação toda é muito complexa. O que a gente pode fazer é orar para o povo venezuelano, né, mandar pensamentos positivos e torcer para que esse processo tenha uma ruptura em algum momento. Mas a tendência desse cenário é, infelizmente, de agravamento político, social e econômico na Venezuela. Porque o quadro que está sendo criado, e é por isso que Nicolás Maduro, não tendo força nenhuma, poder nenhum, está fazendo bravatas contra os Estados Unidos e contra o Brasil neste momento, contra qualquer nação do mundo nesse momento, porque ele sabe que as possibilidades reais de reação nesse aspecto, neste momento, são muito parcas e favorecem uma movimentação estratégica nacional e internacional que mais prejudica esses países que poderiam tomar alguma atitude do que beneficiaria. Então, hoje, o quadro é favorável geopoliticamente, né, de uma questão estratégica dessa postura a Nicolás Maduro, por incrível que possa parecer, né. É o motivo pelo qual ele, com tão pouca força, um país tão pequeno, né, toma posturas ditatoriais, déspotas, da forma como ele faz. Eu queria explicar isso para vocês poderem entender por que o povo venezuelano está tão amarrado, por que o Brasil e os Estados Unidos e a ONU ainda não tomaram alguma atitude, e por que a Venezuela está passando pelo que está passando. A tendência, infelizmente, é de piorar, né? Eu, quando vejo todo esse cenário na Venezuela, nosso vizinho aqui do lado, que a gente poderia tomar alguma atitude para trazer democracia para eles, o nosso cenário atual, criado pelos consecutivos governos do PT e pela atual situação de corrupção do nosso Estado Nacional e a atual situação que se encontra o próprio Estados Unidos e a própria ONU, o mundo hoje está passando por um processo de diafamenoscracia e nós estamos numa situação que não é exclusiva do Brasil. Hoje nós estamos passando por uma situação que é global, né? A diafamenoscracia não é uma coisa do Brasil, é um processo global. E daí o motivo pelo qual eu fiz aquele vídeo em inglês, né, para que vocês entendessem, divulgassem, né, para o mundo inteiro,
porque as pessoas entenderem, porque o inglês é uma das línguas mais faladas do mundo, então eu não falo muito bem inglês, então a legenda também está em inglês. Mesmo que vocês não entendam, divulguem esse vídeo, tá? Agora no finalzinho aqui. Divulguem, porque vai chegar nos países do mundo, vai chegar nos lugares diversos do mundo e as pessoas vão entender esse vídeo e elas vão poder divulgar para os outros lugares do mundo também e mostrar que lá também está acontecendo algo similar nesse sentido. Então, essa é a necessidade de mostrar para o mundo que nós temos aí uma situação de política corrupta no mundo inteiro, que governos comprometidos, aparelhados ideologicamente, e que promovem essa corrupção que acabam fazendo a miserabilidade de povos, como o caso da Venezuela, aqui na América do Sul, né? Mas que isso está acontecendo na África, está acontecendo em todos os países, praticamente, mesmo aqueles mais desenvolvidos do mundo neste momento. Hoje nós temos essa situação, este quadro. Tá? Então eu queria explicar isso para vocês. Lamento ter demorado um pouco mais nesse vídeo, mas era necessário para explicar para vocês o quadro, o cenário que está acontecendo, né? Que o pessoal pode pensar assim, acabou o risco de guerra mundial, não existe. Na verdade, o cenário vem há alguns anos se confirmando a possibilidade de uma guerra mundial a qualquer momento, né? Então, eventualmente por uma ameaça da Coreia do Norte, eventualmente por uma questão da Rússia com uma guerra fria com os Estados Unidos, que nunca acabou, eventualmente com a questão da queda da Dilma Rousseff conflituando com países da própria América Latina, Bolívia, Equador, Venezuela, esse cenário que estava sendo criado com a saída da Venezuela do Mercosul, coisas que acabaram em algum momento criando, aceleram a possibilidade, o risco de a invasão do Estado Islâmico nas Américas. Tudo isso poderia ser uma situação, um estupim para acontecer finalmente a Terceira Guerra Mundial, e ainda não aconteceu. Não que não tenha o risco de acontecer ainda, e este é um dos riscos. Daí a preocupação de alertar para esse cenário, essa fragilidade desses governos, esta instabilidade tanto do nosso governo brasileiro quanto do governo dos Estados Unidos, favorece hoje a ditadura da Venezuela, tá? E esse povo vai sofrer graças a esse quadro, graças a essa situação. Só depois que nós resolvermos os nossos problemas internos é que poderá haver uma reação à situação da Venezuela. E aí vem a questão, farão? Será feito? Isso vai ser feito nesses governos do Trump e do Michel Temer? Ou será que vai demorar um pouco mais? Isso não é uma resposta para agora, mas eu tinha que mostrar o cenário e explicar por que as coisas acontecem do jeito que estão acontecendo. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.